Essa daqui é a maneira que eu faço a gestão do meu tempo e é assim que eu consigo ser produtivo durante toda a minha semana, produzindo e atingindo tudo aquilo que eu coloco para minha semana. Eu vou te mostrar aqui agora o protocolo, a distribuição de agenda que eu utilizo na minha vida para conseguir atingir meus objetivos, para conseguir chegar no que eu quero durante a semana. Toda semana minha tem um objetivo principal e quase todas elas eu consigo atingir esse objetivo. Então eu vou te mostrar aqui agora o protocolo que eu uso. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, você está no canal As Regras do Jogo, onde eu mostro as regras que eu utilizo para fazer a gestão e seguir a minha vida. Então, se todas as regras que eu utilizo, seja para negócio, para investimento, para empresa, para finanças, eu passo nesse canal. Então, se você gosta disso, já se inscreva no canal e comenta aqui abaixo se você está comigo. Meu foco é chegar a 1000 inscritos nesse canal aqui. A gente está com quase 250. Então, bora para cima, bora continuar. E vou te falar aqui agora como que eu faço a gestão do meu tempo, a gestão da minha rotina e como você pode fazer também. Vamos lá, como que funciona a grande questão da gestão do tempo? Não tem como você gerir o tempo está passando de qualquer maneira. Você tem que gerir o que você vai fazer enquanto o tempo passa. Então a primeira questão é, o que eu tenho que fazer? Quais são os meus objetivos? O que eu tenho que realizar? O que você tem que entender, você tem que separar a sua rotina em alguns blocos. Os blocos essenciais e os blocos adicionais. Então o que são os blocos essenciais? São coisas que você tem que fazer todos os dias. São coisas que você tem que fazer durante aquele dia. Então, quinta-feira é dia de jogar tênis. Cara, toda quinta-feira vai ter tênis ali. Aquilo lá é obrigatório para você fazer. Já está marcado, é uma vez por semana só. O que eu quero te falar é, você tem seus compromissos, e todo mundo tem. Todo mundo tem um compromisso à parte, todo mundo tem um compromisso a mais. Esse compromisso que já é rotina, você precisa ter isso como bloco definido. Então você tem as partes da sua rotina que elas são obrigatórias. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que definir na sua rotina a primeira coisa. Pega o Google Calendar, pega o Google Agenda, Outlook Agenda, a própria agenda do próprio iPhone. Abre um aplicativo de agenda que vai ficar te dando notificação quando chegar a hora de fazer as coisas. Então o primeiro ponto é o seguinte, pega um aplicativo. Pegou um aplicativo, decidiu, vai lá e utiliza ele. E aí você vai montar a sua rotina agora. Lembrando, a sua rotina, ela não vai ficar pronta de um dia para o outro. Você vai montar uma semana que vem você vai mudar. Você vai ver que às vezes essa rotina você não conseguiu encaixar. E tá tudo bem. Eu errei muito a minha rotina antes de saber o que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer. Que eu consiga entregar, claro. Então, é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo. Depois que você baixou o aplicativo, você vai agora definir os seus blocos essenciais. Você vai pegar todos os seus compromissos de segunda a segunda, né? Segunda a sexta. Minha agenda é de segunda a sexta. Sábado eu não tenho muito essa agenda não, nem domingo. Segunda a sexta, o que eu tenho de essencial? Eu faço jiu-jitsu, eu tenho que ler 30 minutos todos os dias, eu tenho aula de tênis e eu tenho academia, que são os meus compromissos fixos, que independente do que acontecer eu tenho que fazer. Eu tenho que ler, eu tenho que treinar também e me exercitar. Então isso são compromissos que já estão fixos, determinados na minha agenda, eu já paguei para ter aquilo. Então, cara, se eu estou pagando, eu tenho que ir lá e cumprir. Isso aí já está determinado, pela manhã, pela noite, e a leitura ali, geralmente pela noite também. Beleza, isso aí já está determinado. Agora, isso aí são coisas que eu faço extra horário de trabalho, mas já são blocos definidos, já são compromissos que eu tenho garantidos que eu tenho que fazer. Eu já defini isso na minha agenda. Eu vou colocar na minha semana todos esses objetivos, todos esses itens que eu tenho durante a semana. Depois disso, eu vou vir para os horários que eu tenho de locomoção e vou adicionar na minha agenda. Toda terça, quinta e sexta, eu tenho que ir para o escritório onde eu fico. Então, eu já pego estrada. E eu sei que nessa estrada é quando eu vou gravar meus vídeos aqui. Então, o que eu faço? Eu já coloco na minha agenda os blocos terça-feira, 1 hora, estrada. E na volta também mais 1 hora estrada. Na quinta, na ida, 1 hora. E eu volto na sexta. Então na sexta-feira mais 1 hora voltando. Então eu já determinei. Eu já tenho agora todos os meus compromissos fixos. E além disso já tenho meus horários de locomoção. O que eu tenho que atingir. Agora eu entro na parte sobre o que eu vou fazer com o meu tempo de trabalho. E aí entra o que você quer atingir. Qual que é o meu objetivo na semana? Essa semana eu tô focando muito em o quê? Produção de conteúdo e captação de recursos novos para assessoria de investimento, que é o que eu trabalho. Tô com 57 milhões de reais, eu preciso chegar a 60 milhões. O que eu vou fazer essa semana? O meu foco principal é trazer recursos novos e, além disso, produzir conteúdo para vocês. Então eu vou colocar na minha rotina e encaixar nela os horários que eu tenho para gravação
e além disso, horários para eu fazer ligações para os meus clientes. Então eu tenho o meu objetivo e aí eu imagino o que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo, o que vai me trazer mais dinheiro, o que vai me trazer mais quantidade de gravação de recursos, mais gravação de vídeos. Quando eu faço essas perguntas, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer, eu vou lá e coloco na minha agenda. Olha, para eu trazer mais recursos, eu tenho que ligar para mais clientes, eu tenho que oferecer produto. Pô, eu tenho que achar um título bom para oferecer para a galera e o pessoal querer mandar dinheiro. Então, quando eu faço isso, eu consigo trazer mais dinheiro. Então, eu vou procurar essas coisas para conseguir. Então, eu já vou encaixar isso na minha agenda. Pô, se eu quero de segunda a quarta fazer isso, trazer recurso novo, então eu vou colocar de segunda a quarta meus objetivos principais. E, além disso, tem as tarefas que vão surgindo no dia a dia. Então eu vou lá e coloco, olha, das 9 até as 20 horas da noite, pô, é trabalhar, é produzir isso, desenvolver isso. Cara, eu já tenho a minha lista de atividades que eu tenho que fazer na semana. Então eu já tenho minhas atividades principais que eu tenho que atingir e eu já tenho meus objetivos da semana. Quando eu começo, e quando que eu organizo a minha semana? Ou eu organizo na segunda cedinho, que é horrível organizar na segunda cedo, é ruim, mas às vezes acontece, ou eu organizo no domingo, no próprio domingo mesmo, porque no domingo você já consegue programar a sua semana. Muita gente acha que o domingo, domingo é o último dia da semana, é ruim demais, cara, nossa, segunda-feira tem que trabalhar, mas não, segunda-feira, domingo é quando tudo começa. Domingo é quando você está na Santa Missa, quando você toma a Santa Ceia ali, você dá uma paz para o seu dia, você descansa com a sua família, é um dia de descanso realmente. E ali você senta, que geralmente você vai ter um tempo no domingo, e você planeja a sua semana. Então a sua semana ela tem que começar no domingo. O planejamento dela tem que vir no domingo. Quando você planeja no domingo, você já começa a semana sabendo exatamente o que você tem que fazer. Então o que eu faço? Eu separo que também, além pela manhã ou pela tarde, geralmente pela manhã são coisas de burocracia. São coisas mais chatas, que você não quer fazer isso no final do dia. Geralmente burocracia é pela manhã. Vou fazer uma reunião aqui com a equipe, cara, que tem que fazer toda semana, então eu vou colocar pela manhã, porque é uma reunião de equipe aqui de produtividade, de gestão, cara, eu vou colocar logo pela manhã, já vou começar matando essa atividade. Agora, uma reunião com o cliente, ou a gravação de um vídeo, geralmente até você pegar no embalo, legal já é à tarde, depois do almoço, o cara já comeu, você já comeu, já almoçou, tá todo mundo mais tranquilo, com a cabeça mais de boa. Já viu sua mulher? Quando sua mulher não comeu, cara, ela tá estressada, você vai falar de assunto sério com ela? Não vai. Então tudo que é mais sério, tudo que às vezes depende de um comercial, de uma gravação, você coloca após as refeições, então você coloca após o almoço. Geralmente, quanto mais pro final da semana, mais propenso quem tá fazendo essa reunião com você tá de fechar alguma coisa. Porque, quinta e sexta, o cara já tá feliz, já tá chegando no final de semana, tá mais tranquilo. Todo mundo perto do final de semana na sexta-feira fica feliz, sabe? Então, assim, coisas que dependem muito de reuniões e de produção de conteúdo meu, eu gosto de colocar mais na parte da tarde, depois do almoço. Agora, o que é burocracia, processos, planilhas, tudo que é mais burocrático, ou reunião de equipe com funcionários e tudo mais, cara, eu coloco logo pela manhã. Então eu tento organizar dessa maneira. Pela manhã eu faço essas partes mais processuais e pela tarde essas partes mais comerciais aqui, digamos assim. Então pela manhã essa parte e de tarde assim, sendo que pela manhãzinha mesmo tem já meus esportes e à noite também tem os esportes, os treinamentos. E, além disso, eu já deixo toda semana garantido que eu tenho que fazer uma live por semana. Então, eu já sei também a atividade que eu tenho. O ideal é sempre você saber as suas atividades centrais. Não tem como eu definir as atividades centrais que cada um vai ter. Mas as minhas atividades centrais durante a semana são gravação de vídeo, investir o recurso do cliente e, além disso, fazer produção de conteúdo para as redes sociais, além de gravação de vídeo. Então, o meu foco central sempre é aplicar recurso de cliente e gravação de conteúdo, gravação de vídeo para o YouTube ou produção de conteúdo para o Instagram, como posts e tudo mais. Esse sempre é o meu foco principal. E além disso, claro, aí vão ter os adicionais, né? Eu preciso trazer dinheiro novo, eu preciso trazer seguidor novo, eu preciso fazer processo de venda. Então, os meus processos principais são esses, gravação e aplicação de recursos dos clientes. Depois disso, tem os processos extras, que também são essenciais para a minha rotina. Eu tenho NPS do meu atendimento com os meus clientes, então tenho que pedir avaliação de NPS para eles.
Pô, eu tenho que também trazer recurso novo, então eu tenho que fazer reunião com o cliente, revisão de carteira, mostrar umas aplicações novas para ele, para a gente conseguir trazer recurso novo também. Além disso, eu tenho que vender, senão não vou faturar aqui com a minha empresa. Então eu preciso fazer reunião de vendas com os meus clientes, com os meus alunos, com leads novos. Então eu preciso ter isso na minha rotina. E assim eu separo a minha rotina. A grande questão é, eu evito ao máximo ficar em rede social. É difícil porque às vezes eu me pego lá 1 hora descendo a tela o tempo inteiro e não vejo isso. E perco 1 hora do meu dia, mas eu tento me controlar ao máximo com rede social porque ela tira muito o nosso foco, ela tira muito o nosso objetivo e gasta muito o nosso tempo sem a gente ver. Então vamos resumir aqui tudo que eu falei para vocês. Início, você tem que achar um aplicativo que você goste, que vai te avisar, que vai notificar sempre que você tiver um compromisso chegando. Eu utilizo o Outlook Calendar, beleza? Esse aqui é o que eu utilizo. Segundo, você precisa definir os seus compromissos fixos que você já tem na semana. Desde o seu esporte que você já tem, desde o seu compromisso na igreja que você já tem. Tudo que você tenha definido já, a minha live que eu tenho toda semana, eu já deixo definido nos blocos, eu já ocupo esse espaço na minha agenda definindo o que eu tenho que fazer em cada dia. Depois disso, eu venho e coloco os meus espaços de locomoção, que é quanto eu gasto para chegar no trabalho, quanto eu gasto para chegar no lugar onde eu tenho que ir, que é de locomoção também. Então eu vou e coloco em locomoção. Depois disso eu venho e separo agora em blocos de trabalho, na parte da manhã e na parte da tarde. No início, no domingo, eu já separo o meu objetivo principal da semana. Separando o meu objetivo principal da semana, eu já consigo saber as atividades que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo principal. E aí eu separo essas atividades necessárias durante a semana, sendo atividades mais processuais e burocráticas pela manhã, que meu cérebro tá mais fresco, tá raciocinando mais, a questão lógica tá mais fácil na minha cabeça, mas o comercial ainda não tá tão avançado, eu não conversei com tanta gente, eu não falei muito, então o meu comercial tá bem devagar. Então a parte processual eu tô mais pela manhã e a parte comercial eu vou mais para a parte da tarde, sendo que quando envolve reuniões, convencimentos, parte comercial com outro cliente, de ter que convencer, de ter que trazer esse cara para mim, ou gravações de vídeos mais importantes, eu gosto de gravar mais perto do final da semana. De quarta para frente, quinta para frente é o ideal. Mas você tem muita coisa, quarta pra frente, porque vai chegando perto do final da semana já, o pessoal já tá mais empolgado, mais animado, mais fácil de convencer as pessoas. Então eu gosto de jogar isso mais pro final da semana para seguir esse tipo de gravação. Esse é o tipo de separação que eu faço da minha rotina, é a gestão do meu tempo, é assim que eu disponibilizo isso. A grande questão é, você tem que seguir o que eu te falei aqui? Não, isso é o que funciona para mim, isso é o que funciona para minha realidade. O que vai funcionar para você? Não sei, você precisa testar. E essa rotina, essa agenda que você montar, você pode ter certeza que ela vai voltar, vai ir, vai voltar várias vezes. Porque quase todo mundo vai colocar um monte de coisa que não consegue cumprir rápido. Porque a gente acha que a gente é um super-homem quando tá montando a nossa agenda e quando a gente vai fazer alguma coisa, dá tudo errado, nem tudo é preto no branco, tem um compromisso que demora mais tempo. Mas tudo que eu vou fazer, eu acho que eu consigo fazer muito. E quando vou fazer na prática, às vezes, me superestimei demais. E eu deixo de fazer muita coisa que eu coloquei na agenda. Então eu começo a diminuir um pouco os compromissos do dia, porque eu sei que nem sempre eu vou conseguir entregar tudo aquilo que eu me propus a fazer. Porque às vezes um compromisso leva mais tempo do que o outro. O certo é sempre caminhar para o rumo que a sua agenda leva. Mas nem sempre você vai conseguir seguir exatamente o que está na agenda. Então para pensar nisso e monta uma agenda que você vai conseguir entregar. Na primeira semana, é melhor você errar para menos do que para mais. Porque se você fizer uma puta de uma agenda com um monte de atividades, você não vai conseguir entregar, você vai ficar frustrado e já vai largar esse negócio de agenda de lado. Mas, se você coloca menos do que você está acostumado, que você consegue entregar, você vai entregar, vai sobrar tempo, você vai falar, sou super produtivo, vamos colocar mais atividade aqui. E aí você acha o meio termo, a agenda ideal com a quantidade de atividades ideais que você consegue realizar no seu dia. E lembrem, você está apenas a um dia de mudar toda a sua vida. Apenas um negócio ser fechado para você transformar toda a sua realidade. Então foca nisso, estrutura a sua agenda para no longo prazo você ter uma empresa que vale milhões de reais, você conseguir vender isso lá na frente e gerar valor para sua família e mudar gerações e gerações que vão vir através de você. Então fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e mandar para aquele amigo que é totalmente desorganizado na sua vida, não tem gestão do tempo. E se você quer aprender mais sobre as regras que eu utilizo para gerir a minha vida, se inscreva aqui nesse canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.